Brasileirão, oitava rodada. Olha o que aconteceu. O primeiro jogo que foi Goiás e Bragantino, que vão se enfrentar hoje pela Copa do Brasil, né, para definir o último classificado para as oitavas de final. O Bragantino tem a vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-1. No Brasileirão, né, no sábado, nesse ensaio, né, o jogo da volta da Copa do Brasil vai ser em Bragança Paulista. Esse jogo foi lá em Goiânia. Aí empatou em 1-1. O Bragantino saiu na frente com o Arthur, mas no segundo tempo o Nicolas empatou o jogo para o Bragantino, nesse jogo que foi no mesmo horário da final da Champions. E acabou começando antes, né? Porque a Champions ia começar às 4 da tarde, mas teve um atraso de 37 minutos. E o jogo Goiás-Bragantino começou no horário, eu suponho, né? Não sei. Deve ter começado às 4h30 em ponto. E terminou o empate 1-1. Resultado ruim para o Bragantino, né? Tava ganhando e deixou a vitória escapar no segundo tempo. Mas o Goiás foi um bom empate, né? Para quem estava perdendo e não era favorito para vencer o jogo, mesmo em casa. Às 7 horas no sábado teve São Paulo e Ceará, um confronto que pode acontecer, deve acontecer na Copa Sul-Americana nas quartas de final, né? A gente espera isso. O Ceará, que tem a melhor campanha da história da Sul-Americana, fez isso nessa temporada. O São Paulo é o segundo melhor time da Sul-Americana e jogando em casa no Morumbi, o São Paulo tem sido muito forte. E empataram 2-2. O Caleri abriu o placar para o São Paulo, né? Toca no Caleri que é gol, e o Rafinha cruzou para o Caleri e ele fez o gol de cabeça. O Ceará empatou com o Clebão. O São Paulo fez 2-1 com o Rodrigo Nestor, assistência do Caleri, está jogando demais ao Caleri. O São Paulo ainda não o contratou em definitivo, mas vai contratar. E o Mendonça, Speed Mendonça, empatou o jogo para o Ceará. O lance foi revisado, mas o gol foi validado. O gol do Mendonça, empate aí 2-2, São Paulo e Ceará. O São Paulo estava vencendo, né, 2 vezes e acabou tomando empate 2 vezes, então o resultado vejo como um resultado ruim para o São Paulo. Um bom resultado para o Ceará, que só conseguiu uma vitória até agora no campeonato, né? Está na zona de rebaixamento, empate importante. A única vitória que o Ceará conseguiu foi na cidade de São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Do lado do Morumbi. Às 8h30 do sábado teve Fortaleza e Juventude, a dupla Ceará e Fortaleza que vão jogar amanhã o jogo adiado, né? Eles têm um jogo a menos, vão completar amanhã, válido pela segunda rodada, terceira rodada, quer dizer. Eles estão ali nas últimas posições, o Ceará em 19º com 6 pontos e o Fortaleza na lanterna com 2. E o Fortaleza empatou em 1-1 com o Juventude em casa, cara. Resultado muito ruim, né? O Juventude, para mim, tem um dos piores times do campeonato e conseguiu um ótimo resultado, né? O Juventude conseguiu um ótimo resultado, o resultado do Fortaleza foi péssimo. Saiu atrás do placar e conseguiu empate no segundo tempo com o José Wellison, né? No fim das contas, melhor que a derrota, mas o Fortaleza, para mim, tinha obrigação de ganhar esse jogo para se... Não ia sair da zona, né? Obviamente, mas para tranquilizar mais a situação, né? Fortaleza que está nas oitavas de final da Libertadores, mas vive nesse momento ruim no Campeonato Brasileiro. No domingo, Santos e Palmeiras se enfrentaram na Vila Belmiro. O Palmeiras venceu por 1-0. Poderia ter sido 2 ou 1-0 poderia ter saído antes. O Rafael Veiga perdeu pela primeira vez um pênalti com a camisa do Palmeiras. Acho que foi a 26ª ou 27ª cobrança dele. Ele desperdiçou, mandou no travessão. Teve outro jogador que fizeram até comparação agora, Gabigol. Gabigol não perdia pênalti há muito tempo pelo Flamengo. Foi enfrentar o Santos no ano passado, pelo Brasileirão mesmo, né, nas últimas rodadas, e mandou na trave contra o João Paulo. Agora o Rafael Veiga foi bater o pênalti contra o Santos e o João Paulo no gol, né? E mandou no travessão. O João Paulo não defendeu nenhum dos dois, no fim das contas, mas ele é um ótimo goleiro e com certeza intimida o batedor, fazendo com que ele queira tirar a bola ao máximo, né? Do João Paulo, senão ele vai pegar. E eles tiraram demais e mandaram na trave. Mas o Palmeiras venceu por 1-0, o gol do Gustavo Gomes. Ele cabeceou, ainda teve um desvio no jogador do Santos, mas o gol foi dado para o Paraguai, o capitão do Palmeiras. E o Verdão venceu por 1-0, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos segue com essa freguesia, né, contra o Palmeiras, em jogos decisivos principalmente, mas em jogos que não valem tanto assim, né? Brasileiro, todo jogo, pontos corridos, todo jogo vale
3 pontos e todo jogo é uma final. Principalmente num clássico desse, não tem como dizer, né? Santos e Palmeiras é gigante. E o Palmeiras vence mais uma vez. Também no domingo às 4 da tarde, o Coritiba enfrentou o Botafogo no Couto Pereira e o Coritiba venceu por 1-0. Gol marcado pelo Igor Paixão, belíssimo gol. O lançamento, ele dá um corte no gatito e ele faz o gol. Eu esperava que o Botafogo fosse melhor, né? Conseguisse pelo menos empatar. Para mim era o favorito para vencer o jogo, mas o Coritiba em casa é muito forte, tá? Então, e vem fazendo um bom campeonato, principalmente contando com os resultados em casa. Venceu o Fluminense lá, onde não era o favorito, e venceu agora também o Botafogo. Né? E aquele jogo com o Fluminense foi uma virada ainda, né? Agora ele venceu o Botafogo por 1-0, conseguiu manter o resultado. O Coritiba que foi o vice-campeão da Série B, né? Na qual o Botafogo ganhou ano passado. Às 6 da tarde no domingo, 6 da noite, 18 horas, teve Fla-Flu, ou Flu-Fla, né? O mando de campos era do Fluminense, lá no Maracanã. O Fluminense sai na frente no começo do jogo, germancando, cobrança de escanteio. Eu acho que o Hugo poderia ter saído para tentar agarrar a bola ou ter ficado mais ligado para tentar defender, né? Até um gol parecido que a gente vai falar daqui a pouco com que o Corinthians tomou do América, né? E a diferença de reação do Castro Hugo. Os dois tomaram o gol, mas a diferença de reação. Só que o Hugo não se abalou de tomar esse gol, né? O Hugo deu a volta por cima, digamos. Né? Tomara que ele mantenha um bom nível, né? Sem falhar. O Cano abriu o placar para o Fluminense. O Fluminense foi muito, muito melhor no jogo mesmo. O dinismo funciona, né? Tinha medido 10-1 na Sul-Americana e agora no Brasileiro jogou muito bem contra o Flamengo, mas não conseguiu a vitória, né? Fez 1-0, mesmo não sendo um time com o Diniz que ataca muito, depois de fazer o gol, parece que não vai com tanto ímpeto ao ataque, né? Isso acontece com todos os times, não adianta. E o Flamengo consegue um empate com o Andrés Pereira, né? Não foi só o Hugo que se rendeu nesse jogo, né? Que teve sua redenção. O Andrés Pereira também marcando o gol de empate, né? Uma jogada pela direita. O Arrascaeta dá assistência para ele numa maior cagada. Parece que ele erra o tempo, erra o domínio, não consegue dominar e dá uma. A bola acaba sobrando pro Andrés Pereira fazer o gol. E o gol do Gabigol da vitória no segundo tempo, assistência do Andrés Pereira. Ou seja, ele e o Hugo foram os melhores em campo. O Hugo defendeu muito, né? O Fluminense teve bastante chance. Como a gente estava falando, né? Atacou muito. E o Hugo fez várias defesas, salvando o time do Flamengo. Acho que algumas o Fluminense poderia ter tido mais paciência para fazer o gol. Mas o Hugo foi um herói como o Courtois foi para o Real Madrid, né? Muita comparação dos dois, até pelo tamanho, né? Os dois são gigantes, eu não sei quem é mais alto, eu acho que é o Courtois um pouquinho, né? O Courtois é muito melhor, não tem comparação nesse nível, né? Eu acho que o Hugo pode ser que chegue no nível do Courtois um dia, eu acho que não, mas eu acho que pode ser um grande goleiro. E foi um grande goleiro nessa partida. Né? E o Andrés Pereira deu assistência para o gol do Gabigol, que o jogador do Fluminense, eu acho que foi o Samuel Xavier, tentou tirar a bola em cima da linha, mas tirou de dentro do gol. E aí, cara, não adianta, né? Já a bola já tinha entrado, o gol do Fluminense valeu. O gol do Fluminense valeu não, o gol do Flamengo valeu, né? E o Flamengo venceu por 2-1. Depois de 5 jogos sem vencer o Fluminense, né? Os últimos 5 jogos tinham sido 4 vitórias do Flu e um empate. Esse foi vitória do Flamengo, né? Então, nos últimos 6 jogos, 4 vitórias do Fluminense, um empate e uma vitória do Flamengo, dando uma sobrevida para 3 pessoas, né? Que estavam sendo muito pressionadas. O Hugo, o Paulo Souza, principalmente, eu acho. Até porque ele que mantinha o Hugo como titular e dessa vez ele salvou. E o Andrés Pereira, que pode sair por cima, né? Decidindo no Fla-Flu, ele não vai renovar com o Flamengo. O Paulo Souza disse que queria contar com ele ainda, mas as últimas informações dizem que ele não vai ficar no Flamengo, vai voltar para a Europa, não vai ficar no Manchester United também, então não sabemos por onde é que ele vai. Ele vai ser emprestado para algum outro time, se será do Brasil, se será na Europa, a gente vai só saber provavelmente em agosto. Ou até antes, mas mais provável que seja em agosto, eu acho. Não vai ser um jogador tão requisitado, né? Também no mesmo horário, né? Corinthians e América Mineiro. Corinthians era o líder até então, mas perdeu esse jogo. Perdeu esse jogo, não empatou o jogo, né? O América saiu na frente
O Aloysio Boi Bandido marcou 2 gols, um foi anulado por impedimento, acho que estava impedido mesmo, né? Não tem muito o que questionar. E depois ele marca outra vez, agora valendo, cobrança de escanteio. O Corinthians vacila muito na cobrança de escanteio, né? Deixa a bola passar e o Aloysio está sozinho lá. E o Cássio se posiciona para tentar defender a bola, né? Mesmo que fosse uma cabeçada ou que fosse um chute, o Cássio pula ainda. É a diferença do escanteio do Hugo, na minha opinião, né? O Cássio poderia ter saído para tentar agarrar? Poderia. Acho que ele ia errar também e ia ser mais ridículo ainda que a zaga do Corinthians fez, né? Mas o Corinthians depois empata também um lance de que a defesa do América falha muito no começo do escanteio e a bola sobe para o Gustavo Mosquito fazer o gol de empate do América Mineiro. E o William, cara, pode estar de saída do Corinthians. Parece que ele revelou o desejo de voltar à Europa, né? A esposa dele principalmente, porque ele tem sido muito criticado pela torcida. Parece que sofreu ameaças também de novo, né? E ela até falou que a torcida do Chelsea trata bem o William até hoje, disse que tem saudades dele, e quanto a do Corinthians, né? Não todos, mas muitos. Muitos não, né? Minoria. Mas ameaçam, fazem essas coisas, né? Futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Não que na Europa não tem, porque tem também. Mas, pelo visto, menos. Bom, e o Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Cuiabá, na Arena Pantanal. Como visitante foi a convenceu, então, o gol do Vitor Roque. Um belo gol. E o Galo venceu por 2-1 o Avaí. O Galo saiu perdendo, né? E o Hulk empatou o jogo com um golaço. E o Eduardo Sacha fez o gol da vitória do Atlético Mineiro. E por fim, ontem, segunda-feira, o Internacional empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense. O Inter saiu na frente com o Wanderson e no segundo tempo. Não, os 2 gols foram no segundo tempo, eu acho, agora não lembro. Mas o Diego Turim, ex-Grêmio, a lei do ex-rival, não falha também. O Turim empatou o jogo para o Atlético Goianiense. E o Inter segue nesse jeito, né? O Atlético também, estão oscilando muito. Olha aí os artilheiros do Brasileirão. Caleri, 8 gols em 8 jogos, hein? Toca no Caleri que é gol. A classificação, então, está assim. Liderando, empatados em número de pontos. Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, os três têm 15 pontos. O Palmeiras tem saldo de gols de 8, enquanto o Corinthians tem de 5 e o Atlético Mineiro tem de 5 e o Corinthians tem de 4. Em quarto lugar temos o Coritiba com 13 pontos. O São Paulo também tem 13 em quinto. Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo tem 12. Em nono lugar, o Santos, o América Mineiro, o Fluminense e o Internacional tem 11. Avaí e Bragantino tem 10. Goiás tem 9. Cuiabá tem 8. E na zona de rebaixamento nesse momento, o Atlético Goianiense com 7. Juventude também tem 7. Ceará 6 e Fortaleza 2. Meio-dia e meia, hein? Ó, a rodada vai começar no sábado, né? Porque amanhã teremos aí Fortaleza e Ceará. Jogo válido pela terceira rodada, adiado, jogo importantíssimo para as duas equipes que estão nas duas últimas posições do campeonato. O mando de campo é do Fortaleza, devemos ter uma festa linda, como sempre é nesse clássico. Os mosaicos das duas torcidas são sensacionais. E tomara que seja um grande jogo também. O jogo vai ser às 8h30. Não tem outros jogos nessa quarta noite, então vale a pena, acho, todo mundo acompanhar, todo mundo puder ver. E meu palpite, cara, o Ceará, né, teve a melhor campanha da Sul-Americana. Fortaleza, num grupo muito difícil da Libertadores, conseguiu se classificar em segundo lugar. Mas no brasileiro os dois estão mal. O Fortaleza está pior, né, obviamente. E eu acho que vai dar empate. E meu palpite é 2-2. Querendo ficar em cima do muro, não, mas eu acho. Realmente acho isso. Acho que vai empatar o jogo. Se vai ser 2-2 ou não, mas é meu palpite. E na Série B,
Cara, o Cruzeiro segue na liderança, ó. O Grêmio empatou com o Vila Nova no domingo 0-0. Roger Machado muito pressionado. E aí, será que ele vai cair nessa semana? Porque o jogo que ele tem é difícil, hein? É quinta-feira contra o meu Vascão. Mas antes disso, amanhã, quarta-feira, dessa vez a rodada não foi de segunda a domingo, né? Vai começar na quarta-feira e vai terminar no domingo, eu acho. 10ª rodada da Série B começando com um clássico, amanhã, 9h30, CRB e CSA. Qual o clássico é maior? Fortaleza e Ceará ou CRB e CSA? É um clássico alagoano, um clássico cearense, é o clássico da Série A que é mais importante, né? Mas é um grande clássico também, CRB e CSA. Eu acho que o CRB... Como é que os dois estão na tabela, hein? É a mesma coisa, quase. Um com 10, outro com 11 pontos. Acho que vai dar empate esse jogo. E quinta-feira, Vasco e Grêmio em São Januário. Um dos melhores jogos da Série B, né? Um dos mais esperados. Dois times gigantes do futebol brasileiro, que não deveriam estar na Série B, mas estão, porque merecem estar também, né? Fizeram por merecer estar aí. O Vasco segue invicto, não perdeu nenhum jogo ainda. Está em segundo lugar com 17 pontos, o Grêmio está em quinto lugar com 13. O Roger Machado muito pressionado, o Zé Ricardo, tendo vencido os últimos jogos, agora está mais tranquilo, né? E a última vitória do Vasco, o Vasco jogou bem. E uma vitória para o Grêmio daria ainda mais confiança, 7-7-7. Acho que eu falei mais de 3 sets, né? Mas 777 vai assumir em breve, né? Deve assumir em julho. Tá quase tudo certo. Né? Acho que já está tudo certo, né? Deve assumir em julho. Exatamente quando a janela vai abrir aqui no Brasil, o Vasco deve se reforçar. Mas vamos pensar primeiro agora no jogo de quinta-feira. O Vasco é o favorito para vencer, joga em casa com o apoio da torcida, vive um momento melhor. No início da Série B não achava isso, mas agora acho que o Vasco tem até um time melhor que o do Grêmio mesmo. Não sei se totalmente no papel, mas parece, né? Tá jogando melhor. E eu espero, né? Eu torço pro Vasco, todo mundo não, né? Quem é inscrito no canal já sabe. E eu acho que o Vasco vai vencer esse jogo por 2-0 de novo, hein? Como foi no último jogo contra. Caramba, até esqueci o adversário da última partida. Esqueci, me deu um branco agora, velho. Quem foi o último adversário? Foi. O Brusque, né? Foi o Brusque. Eu acho que o Vasco vence por 2-0, o Roger Machado vai ser demitido, hein? Vai ser demitido, não tá fazendo um trabalho bom. O Grêmio tá mal. Né? Não tá uma posição abaixo do G4? Tá, mas a distância dele de pontos pro primeiro colocado, por exemplo, tá longe, né? Era pra ele estar dentro do G4. Guarani e Vila Nova se enfrentam também na quinta-feira, 9h30. Sport Ponte Preta. Chapecoense e Londrina na sexta. Sexta também Operário e Cruzeiro.